16 horas e 45 minutos. Agora nós vamos falar de trânsito. Trânsito no Brasil, que vem passando, inclusive, por mudanças significativas. Uma delas é o fim da obrigatoriedade das autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. E agora também o teste de baliza deixou aí de ser obrigatório. E a pergunta que fica é: de que forma essas alterações podem impactar o trânsito brasileiro? E para falar sobre esse assunto e também sobre outros temas relacionados ao trânsito, vamos conversar agora com o especialista em trânsito, Cristiano Paiva. Boa tarde, Cristiano. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos vocês aí do estúdio, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Queria agradecer pelo convite e estar à disposição aí para responder as dúvidas de vocês. Obrigado aí pela sua participação aqui conosco. E, Cristiano, uma pergunta sobre o seguinte, como falamos agora no início, a respeito do teste de baliza, que inclusive foi bem polêmico essa questão de deixar de ser obrigatório. Eu queria que você falasse que impactos essa mudança pode trazer aí para a redução, para a educação dos condutores e também para o cotidiano do trânsito aqui na nossa cidade. Bom, vamos começar, pela ideia de que a baliza, ela historicamente foi como um dos grandes filtros psicológicos do exame prático, Ela avaliava as noções de profundidade, de domínio dos motoristas e tudo mais. E eu acho que, assim, como um primeiro impacto, o que a gente vai ter vai ser uma possível agilização nesse processo de formação, Porém, como custo, a gente pode ter motoristas se formando com menos técnica, indo para as ruas com menos técnica dentro da direção. Então, talvez no nosso cotidiano a gente vai começar a enfrentar um pouco de problemas com acidentes em relação a essas manobras de estacionamento em vias de grande fluxo, etc., Talvez gerando um pouco mais de estresse, mas, enfim, a gente tem que ver formas de compensar tudo isso, Mas, a princípio, eu acredito que vai agilizar um pouco a vida de quem está tentando tirar a habilitação. Cristiano, aqui é a Edilene Barbosa. Para que nossos ouvintes entendam melhor, a gente já ouviu, desde o final de dezembro, desde o mês de dezembro para cá, muitas alterações com relação a essa questão da obtenção da carteira de habilitação. Você pode explicar para a gente como é que vai passar a funcionar essas provas agora? Bom, então, tendo em vista aí a retirada da baliza, não a obrigatoriedade, primeiro, isso cabe aos DETRANs de cada estado aderir ou não, Alguns já anunciaram, como de São Paulo, de Santa Catarina, de diversos estados já estão aderindo e anunciando essa adesão. Bom, sem essa etapa da baliza, o exame prático ele vai começar a focar basicamente e exclusivamente na circulação e na conduta do motorista. Então, o que a gente vai ter vai ser um avaliador que vai examinar como que o candidato, durante o percurso, ele interage com o trânsito em relação à antecipação de perigos, a respeito das normas, das placas, da sinalização, das manobras, e especialmente ali em relação à estabilidade desse motorista. Porém, a gente tem que também levar em consideração que assim, a prova ela é feita dentro de um parâmetro de estabilidade, Geralmente são ruas calmas, mais afastadas do centro, etc., e eu acredito que na prática o DETRAN vai começar a focar em percursos que exijam mais trocas de marcha, mais conversões, seja à esquerda ou à direita, e com maior quantidade de sinalizações ao longo do caminho. Então, assim, sai o teste da baliza, a capacidade dele de estacionar, etc., mas, em compensação, ele vai ser testado de forma mais, talvez, dura ou abrangente, na sua capacidade de fato, transitar nas vias reais da cidade. Porque, na verdade, vendo um pouquinho sobre
lendo um pouquinho sobre essas mudanças, é mais também para que o condutor tenha essa educação no dia a dia, né? Ele ter mais essa prática do dia a dia, não apenas no automático, não é isso, Cristiano? A gente até também falamos a respeito da baliza que no cotidiano aqui da cidade, inclusive aqui conosco na bancada Alfredo Asley, ele também pode concordar isso, falar um pouquinho também sobre isso, que a gente vê muitos condutores aí, umas barbeiragens, vamos dizer assim, no trânsito aqui da nossa cidade. E a gente fica preocupado com algumas obrigatoriedades que tinham, como esse da baliza, não é isso, Alfredo? Isso, condutores que tiveram toda uma preparação e provas, né? Agora, em relação a isso, Cristiano, eu queria saber de uma opinião sua, com essas mudanças de tirar a baliza, por exemplo, existe algum risco de motoristas menos preparados e como que a gente pode impactar esses possíveis impactos negativos, no caso? Olha, no meu ponto de vista, eu estou um pouco cético com essas mudanças. Eu acredito que a gente está enfraquecendo, de fato, o processo, e o risco, ele existe sim, é real. Porque quando a gente começa a simplificar o exame, sem elevar, por exemplo, o nível das aulas teóricas, das práticas, a gente vai começar a entregar para a nossa sociedade um condutor que ele sabe operar a máquina, ou seja, ele sabe ligar um carro, etc., né? Dirigir ali, mas ele não necessariamente sabe transitar, né? E aí, como vocês falaram, paragem na nossa rua, né? E, bom, além de tudo, as aulas teóricas, elas já vão ser mudadas para o online, né? Aí nós já vamos ter um pouco mais da facilitação também dentro dos testes práticos. E no meu ponto de vista, o que a gente tinha que fazer, na verdade, era modernizar mais o currículo das autoescolas, era focar mais em questão de direção defensiva, né? Além disso, né, ensinar aos alunos como de fato se comportar eticamente no trânsito, né? A gente tem visto aí os números de acidentes na cidade de Manaus, principalmente, né? Eles deram uma reduzida, mas ainda é uma cidade muito violenta para se transitar, né? E o que a gente mais percebe por exemplo, o acidente, né? A pessoa causa o acidente e foge, né? E isso aí é uma questão ética no trânsito que é gravíssima, né? Então, eu acho que a gente teria que estar trabalhando um pouco mais essas questões, né? E está indo no caminho contrário. Eu sinto que está enfraquecendo e a gente precisa dar um tempo para testar e ver como é que vai ser daqui para frente. Tá certo. Você falou, inclusive, agora há pouco da capital amazonense, falando exatamente aqui em Manaus, trazendo esse assunto para cá agora, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai instalar mais equipamentos de fiscalização eletrônica pelas ruas aqui da cidade. Você acha que esse é realmente o caminho para alcançar pelo menos um pouco mais de segurança viária, esses equipamentos instalados aqui na nossa cidade, Cristiano? Bom, o que eu posso dizer é que os dados mostram, né, os dados, as informações, depois desses últimos meses aí, dos primeiros radares que começaram a funcionar, eles de fato a gente tem tido uma redução no índice de acidente. Ainda está muito alto, né? Eu não acho que o radar por si só, a fiscalização por si só, é o que de fato, né, vai resolver o problema dos acidentes de trânsito, porque a nossa cidade ela tem um traçado urbano que convida, né, as pessoas muitas das vezes ao excesso de velocidade. A gente tem uns gargalos de mobilidade ao longo de todas as vias e a fiscalização ela vem como um dos objetos, né, para a preservação da vida. E eu também acho que o objetivo ele não tem que ser a arrecadação, né, mas tentar mudar o comportamento nos pontos onde os índices de atropelamento ou de colisão são mais críticos. Então a gente tem que ir em busca dessa mudança de comportamento da nossa população, né? Não necessariamente no multar por multar apenas. E eu acho que o IMMU ele tem que trabalhar com bastante transparência em relação a isso, sabe? Lançar relatórios técnicos que justifiquem, que garantam que a gente tenha ciência, né, dos dados, do que está sendo feito, de como está sendo investido. E eu acho que assim a gente pode ter um pouco mais de um trânsito um pouco mais humanizado na nossa cidade.
Mas a fiscalização por si só, ela é importante, porém, ela não é a solução, né? Eu acho que tem outros elementos. Cristiano, a gente ouvindo você falar, né? Você falou, acho que algumas vezes sobre a questão da educação no trânsito. A gente vê que já foram várias iniciativas de nas escolas, de começar a formar as pessoas mais jovens, conscientizar para essa questão de respeitar as leis de trânsito. A educação, mesmo com várias iniciativas, ainda continua sendo um problema sério no trânsito, porque a pessoa sabe dirigir, sabe fazer a baliza, sabe que o sinal, as leis, sabe que o sinal amarelo tem que ter atenção, mas quando já está passando por vermelho, já está atravessando ali a avenida e pode causar acidente. Então, essa questão da educação mesmo, eu acho que é importante. Estamos com ele na linha ainda? Sim. É importante frisar. O que você diria agora, né? A gente já está no fim da nossa entrevista. O que você diria agora para os nossos ouvintes sobre essa questão? Bom, eu acho que então, as campanhas, primeiro para a gente começar pela prefeitura, pelo papel do Estado, né? Eu acho que elas não podem ser somente sazonais, né? Ali no Maio Amarelo, ou então quando a gente está na época do Dia Mundial Sem Carro, etc. Eu acho que elas precisam ser constantes, né? E elas têm que estar cada vez mais próximas da população. E em relação ao nosso trânsito, de forma em geral, primeiro, assim, não há solução que não seja do trânsito, que não seja através do transporte coletivo. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, né? A saída é o transporte coletivo, é melhorar o nosso sistema de transportes, etc. Enfim, e a vigilância contínua, né, de toda a nossa população, cobrança de investimentos, de melhoria da nossa infraestrutura, em todos os bairros, não somente nas áreas centrais da cidade, nas áreas mais privilegiadas, que continuam recebendo cada vez mais investimentos, enquanto a nossa periferia e outras regiões estão, né, carentes de infraestrutura de transporte, e são, inclusive, onde a gente tem os índices de acidentes mais graves e mais fatais. Então, eu acho que tudo isso tem sido levado em consideração e, principalmente, direção defensiva sempre, né? Ler o comportamento do outro motorista, reagir com tranquilidade nas situações de emergência. Eu acho que esse tem que ser o principal foco, né? E tomar cuidado, porque a gente tem que pensar que cada vida importa, né? Não adianta só reduzir os acidentes, a gente tem que buscar uma meta de acidente zero na nossa cidade, porque isso, em vários lugares do mundo, já aconteceu, já ocorreu, e é uma coisa que é possível. E eu acho que isso, sabe, é um sonho, mas eu acho que a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, né? E isso só vai vir com uma mobilização coletiva de todos nós. Tá certo, Cristiano. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Jornal da Rádio Encontro das Águas. Conversamos com Cristiano Paiva, especialista em trânsito. E vamos aguardar que essas mudanças de fato sejam positivas para que nós tenhamos um trânsito bem melhor, não apenas aqui na capital amazonense, como também em todo o nosso país. Mais uma vez, obrigado, Cristiano. Eu que agradeço. Boa tarde para você.